Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Espírito Santo, guiai-me, Espírito Santo, iluminai-me, Espírito Santo, santificai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, tema do capítulo 14, volume 1. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. A Luísa diz: recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões, via claramente que tudo ele fizera até aí. A Luísa está numa fase de recordar os acontecimentos entre ela e Jesus. Neste volume, ela vai narrando as coisas depois de um certo tempo de as ter vivido. Ela vai narrando depois, vai colocando por escrito, porque não tinha no início colocado por escrito, então ela, por obediência, não é? Foi colocando por escrito para ficar tudo registrado. Então ela se lembrava, não é? De alguns acontecimentos. E ela aqui continua. Tudo tinha sido obra da sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que, sem ele, não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas, mesmo assim, fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras ressoarem. Jesus tinha dito para ela, né, que ia deixá-la no capítulo anterior, né, nos capítulos anteriores, e que ia deixá-la, que ela já não haveria de sentir a graça assim sensível de Jesus, né? Já não a podia ver ou sentir conforme sentia antes, que ela havia de ficar ausente, né? Mas que estaria sempre a controlar o que ela estivesse a fazer. E ele tinha dito que, se ela for fiel a tudo o que o Senhor falou para ela, ele iria premiar, não é? A Luísa. E se ela não fosse capaz de fazer aquilo que era suposto fazer, né? Se ela fosse ingrata em alguma coisa, não ter feito bem as coisas, então Jesus que ia castigá-la, né? Que ia repreendê-la. Então ela aqui ao narrar explica isso, né? Aquelas palavras ressoavam, não é? Na cabeça dela. Jesus falou para ela: se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, e se ingrata, castigar-te. Assim, passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos, como lhe agradava. O meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente lá o encontrava, não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentasse, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram estes dias no estado de escuridão, acima especialmente, eh, depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele,
sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento, não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tens sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como a nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste. Prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim para dispor o teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, as tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então eu narrei as minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada, nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. A minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava a fazer nada além de perder tempo, e ainda o medo que, ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então, eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento, pelas ofensas que tu recebes. Então, diga-me como devo fazer. E ele, me instruindo benignamente, me disse: Tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher, não quero que penses sobre isso. Quando em oração não pode se recolher, não quero que penses sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo desta maneira, tu mesma chamas a distração. Pelo contrário, quando estás neste estado em que não consegue se concentrar, não consegue fazer nada muito bem, então Jesus recomenda para ela: quando estás neste estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como um humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata lhe lambe as mãos. Então, tu enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate,
reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias, tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação pela tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, a tua oração se elevará diante do meu trono, como incenso perfumado. Ao fazer isso, a tua oração se elevará diante do meu trono, como incenso perfumado. Ferirá o meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada no teu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que, onde penso que estava perdendo, farás grandes aquisições. Eis que, onde você pensou que estavas a perder, farás grandes aquisições. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco na minha companhia, na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre as tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também sou abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que então que estão sonolentos, deixados sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de um mar de amarguras, de um mar e também no meio de uma dor amarguríssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo. O meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sobre uma prensa, um material que esmaga, que oprime, tanto que suei sangue vivo. Dizes-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo o consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim, limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim, mas tu, pensando que com teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso, quero que me visites 33 vezes por dia,
honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com as minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isto tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo onde estou, pelo teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a ação tua, caminhando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazê-lo. Disse-lhe: Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer, eu miserável? E ele benignamente adicionava: Sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero a tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Então, daquilo que eu compreendi com esse texto, né? Jesus precisava de dispor a alma da Luísa, não é, a maiores graças, e ela precisava ficar resignada e abandonada a tudo o que estivesse a acontecer com ela, que antes Jesus fazia muita presença sensivelmente, não é, no seu interior, ela ouvia Jesus também, então tudo era muito presente, Jesus estava muito presente e ela estava acostumada a essa presença de Jesus. E quando Jesus comunicou que havia de se ausentar, né? Se ausentar assim, maneira de dizer, não ia estar assim tão sensivelmente como ela sentia Jesus, mas que Jesus ia tirar, né? Essa sensibilidade dela, o poder sentir, o poder ver assim mais de perto, né? Sentir ele no seu coração, falando com ela e tudo. Então Jesus disse que havia de se distanciar, né? Então deu essas recomendações para ela, para que ela pudesse então fazer como Jesus pediu, né? Que no fundo estava a fazer com que a sua alma passasse por essas privações, né? Por, por tudo isso e, e ela se calhar no sentido também de ver, né? Que se consegue tudo com Jesus, sem Jesus não se consegue nada, não é? A alma experimenta um vazio, né? Então Jesus era aquele diretor espiritual que ela tinha, no fundo, não é? Além do sacerdote em si, que ela tinha um sacerdote como diretor espiritual, mas Jesus era o primeiro diretor espiritual, digamos assim, né? Que instruía ela a tudo, não é? A como fazer, né? Nesse estado mais de desolação, de abandono que ela sentia, né? Da ausência de Jesus. Então era um sofrimento muito grande. E nessa sua desolação era coisa que não sentia, né? Já aquela vontade de fazer as coisas como fazia antes, né? Sentia que Jesus não estava presente quando rezava, quando comungava já não sentia, né? Como sentia antes. E as visitas ao Santíssimo já não eram a mesma coisa como ela sentia antes, então era toda aquela desolação, aquele abandono, né? Aquela escuridão, aquela, aquele momento de privação de Jesus, né? Jesus precisava deixar, fazer com que ela passasse por aquilo, né? Então pediu que ela fosse firme ao passar por aquilo e que se ela se comportasse bem, digamos assim, se fosse fiel àquilo que Jesus pediu para ela, ele iria premiá-la, né? Por fazer as coisas e ser fiel nas coisas. E caso não, então Jesus ia castigá-la, né? Ia assim, no sentido de repreender, né? Naquilo que ela não foi boa, não fez bem, né? Então, pronto, ela desabafa aqui, né, os momentos de tristeza e amargura que sentiu com a ausência de Jesus. E Jesus, quando veio, né, pediu que ela explicasse o que aconteceu. Então, ela foi explicar, né, o vazio que sentiu.
e que no fundo não conseguia, né, ficar sem Jesus, sentia que não era nada sem Jesus, não conseguia fazer nada de jeito sem Jesus. Então Jesus falou para ela não se lamentar com isso, para não amargurar a sua alma, para não perturbar a sua alma, porque quando a alma está perturbada, fica sem paz, né? E Jesus é o Espírito de paz. Se ele quer repousar numa alma, a alma tem que estar em paz para poder dar esse repouso para Jesus. E também para a alma conseguir, né, enxergar as coisas, ver as coisas com mais clareza, entender as coisas com mais clareza, essa alma precisa de estar em paz, né? Faltando esta paz, há perturbação, então tudo fica, né, mais confuso, né? Então Jesus vinha, né, de dizer que tens que te comportar dessa maneira e dessa, para que as coisas resultem, né? Agora, no meio da agitação, é tudo muito mais complicado e o demônio se aproveita ainda de ti, né? Ficando assim dessa maneira, mas se tu se resignares, mantendo a tua humildade, mantendo a paz no teu coração, não é? E entregar tudo a mim, então, o próprio demônio é que fica, né? Como é que é possível, né? Que eu quero fazer que ela fique desorientada, transtornada, desiludida por não ter Jesus, né? E ela mesmo assim consegue encontrar essa paz diante de tudo isso que está lhe acontecendo, mesmo assim ela tem paz. Então é isso que Jesus quer, né? Que a alma não se perturbe com nada, que confia, que entrega sempre tudo a Jesus, né? Para a maior glória sua e a confusão, né? Do espírito mau, né? Do espírito das trevas, ou seja, do próprio demônio em si que vem perturbar, né? Então foi essa a minha compreensão em relação aqui esta esta passagem, né? Acredito que cada um que ouvir vai sentir, conforme a narração Jesus vai dar a compreensão também, né? Desse texto. E Jesus sempre fala de muitas maneiras e de muitos modos, abre a nossa compreensão para o entendimento, né, das coisas. E, e é isso, né, que eu assim percebi, o resumo que eu posso fazer, né. Então Jesus quer também que a alma, aquilo que ele recomendava a Luísa, né, no fundo recomenda a nós também, que a alma precisa de manter a paz, não se perturbar com nada, tudo aquilo que é aflição, tudo aquilo que é angústia, tudo aquilo que não consegue fazer, depositar, né, no altar do Senhor, depositar e entregar, né, para Jesus e pensar que tudo isso que eu estou a passar não é nada diante daquilo que Jesus passou. Se Jesus permite que eu passe por isso, por alguma razão é, não é? Aqui no caso da Luísa, ele queria dispor a sua alma, não é? A coisas maiores e dar mais graças. Ela precisava passar por essas provações e se manter firme e forte, né? Então, se a pessoa pensar assim, nas dores de Jesus, o sofrimento de Jesus, o abandono de Jesus, então, tudo o que estamos a passar, no fundo, precisamos entregar, né? E dizer assim, pronto, Jesus também passou por isso e tenho que ter força, né? E entregar a Jesus todos os momentos difíceis que ele passou. Então, eu me uno a Jesus no seu sofrimento, nas suas dores, e quero reparar por tudo aquilo que Jesus passou, né? Entrego tudo para o Senhor e aceito passar por isso, né? Para a maior honra e glória de Deus, que Deus saberá, não é? Terá sempre de tudo o que está a acontecer, não é? Algo de bom. Se quiser tirar o proveito de tudo, né? Então, se Jesus está a permitir, por alguma razão, né? Devo aceitar e entregar tudo sem me afligir, porque eu sei que Jesus está comigo, que Jesus vai me dar a sua paz, né? Que Jesus, o sinto distante, mas Ele está no controle de tudo e procurar manter essa paz, né? E sair sabendo que com Jesus se pode tudo, não é? Sem Jesus, a alma se sente realmente incapaz de qualquer coisa, porque Jesus é a vida de tudo, Ele é que movimenta tudo, né? Sem Jesus não se pode nada, né? E é preciso ter essa confiança, né? Nele também. Quando o sentimos mais, a sua presença e conseguimos fazer mais coisas quando o sentimos mais presente, né?
Dá glórias a Deus por isso. E quando o sentimos mais ausente e sentir que não sabemos fazer nada de bom, que as coisas não estão a correr como gostaríamos, né? Não se perturbar, na mesma confiar, né? Que Jesus está ali, que Jesus está presente, que Jesus está no controle de tudo. Sobretudo ter essa paz, né? E o resto é entregar, né? Como reparação de tudo quanto Jesus também sofreu nos momentos difíceis da sua vida. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em ti. Divina vontade, reina na minha vontade. Deixei querer supremo e vim de reinar sobre a terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.